Bom, pessoal, primeiramente prazer, bom dia a todos. Meu nome é Juliano Manini, sou analista de implantação do Grupo Fácil Informática. E o nosso objetivo hoje desse encontro é um treinamento reciclagem, vamos dizer assim, tá? Para que vocês possam, né? Vocês já estão habituados aí há mais de um ano a utilizar o sistema do Grupo Fácil Informática, o sistema de autorizações e faturamento da Evida, mas o objetivo aqui é para que eu possa realizar, né, as simulações do dia a dia de vocês e vocês aproveitarem esse momento para tirarem as suas dúvidas aí operacionais e administrativas. Eu responderei as dúvidas operacionais e a Rejane aqui, analista de credenciamento lá da Evida, ela vai fazer o suporte, né, vai responder as perguntas de cunho administrativo. Vou pedir uma gentileza para que todos permaneçam com o microfone no mudo. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só ir colocando no chat aqui do Teams, e aí durante o treinamento nós vamos respondendo. Se não conseguir responder tudo durante o treinamento, no final sempre sobra aí uns 30 minutinhos para que a gente possa abrir aí um espaço para tirar dúvidas, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês e vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Todos vendo a minha tela? Bom, ah, o portal de autorizações e faturamento da Evida, ele é totalmente web, tá? Então, de qualquer equipamento com acesso à internet, você conseguirá realizar aí as suas operações diárias, como autorizações e também o seu faturamento. Para que você possa fazer o acesso ao portal, você primeiramente tem que entrar com as suas credenciais, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é informar o tipo de acesso, o prestador PJ. Em seguida, você vai entrar com o seu CNPJ, somente os números. E na senha, você também deve digitar o seu CNPJ. O portal, devido ao LGPD, tá? A Lei de Proteção aos Dados, ele não permite a função colar no campo de senha. Então, você vai digitar o seu CNPJ. Em seguida, clicar no botão Entrar. Caso você esqueça a sua senha, só clicar no botãozinho Esquecer minha senha e seguir as orientações de recuperação no portal. Pouco mais abaixo, o portal tem um espaço informativo, tá? Onde a Evida ela coloca aqui algumas orientações e algumas informações para que vocês possam trabalhar aí no dia a dia de vocês. Vamos fazer acesso ao portal. Nesse momento está sendo feita a elegibilidade. Eu estou utilizando o ambiente de produção, então o ambiente real da Evida, tá? Então o que eu fizer aqui, ele reflete exatamente da mesma forma que vocês vão realizar, tá? Pode ser que alguma codificação que eu utilize não seja a mesma que você utiliza, tá? Mas o importante é que vocês possam fazer essa reciclagem, né? Ter esse repasse novamente das informações de como e onde inserir cada informação no sistema, tá? Antes da gente falar propriamente dito das autorizações, vamos falar aqui dos demais ícones de ações aqui no portal. O primeiro deles, a consulta do beneficiário, que aqui você realiza a elegibilidade do seu beneficiário. Então, você consegue verificar o status dele, se ele está ativo no plano, se ele está cancelado, enfim. Você consegue fazer aí uma validação cadastral do seu beneficiário. Para isso, você tem que informar o nome, ou o CPF, ou o número do cartão do beneficiário. E, em seguida, clicar no botão pesquisar. Ao clicar no botão pesquisar, o portal ele vai trazer aqui para você todos os dados do beneficiário. Este, por exemplo, Luiz Emanuel, é um beneficiário que está cancelado, tá? Então, se de repente acontecer de um beneficiário chegar com vocês na elegibilidade e informar que ele está cancelado, solicitar que ele entre em contato lá com a Evida, tá? Para que possa ser feita a validação, o porquê que ele está cancelado. Vamos pegar um outro beneficiário aqui e vamos fazer a elegibilidade deste outro beneficiário. Então, está aqui, estou com outro beneficiário, esse já está ativo no plano, é o titular, qual que é o plano vinculado a ele, a empresa, o número da carteirinha e a data da validade da carteirinha. Clicando aqui à direita no sinalzinho de mais, vocês conseguirão consultar as carências e pré-existências do beneficiário.
Na coluna vencimento, se eu tiver uma data a vencer, significa que o beneficiário está em carência para o tipo de procedimento associado à carência, tá? Então, esse beneficiário está em carência até 1/2/24 para todos os procedimentos relacionados a doenças e lesões pré-existentes. Os demais tipos de carência já foram cumpridas. Continuando aqui, no botãozinho Usuários, nós temos um espaço para que você possa realizar a troca da senha. Neste local aqui, você vai inserir a sua senha atual, vai inserir a nova senha e vai confirmar a digitação da senha. A senha, ela deve ter alguns parâmetros mínimos de segurança, como pelo menos 8 caracteres, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um numeral e um caractere especial. Tá? Então, nós temos que ter esses requisitos mínimos de segurança para que você possa fazer aí a sua troca de senha, ok? Lembrando que a senha, ela é única por CNPJ, então, independente da quantidade de colaboradores que vão utilizar o sistema, todos farão acesso com o mesmo usuário e mesma senha. Caso você erre a sua senha no momento do acesso por 3 vezes consecutivas, o portal bloqueia o seu acesso por 5 minutos. Errou 4 vezes, são 10 minutos, 5 vezes 15 e assim sucessivamente. Tá? Então, caso você erre a senha, aguarde, verifique com o colega, verifique com o supervisor para ver se a senha está correta e tente novamente. Não conseguiu, entre em contato com a central para que nós possamos fazer o reset da senha. Lembrando que, mesmo com o reset da senha, ele não interrompe a contagem do bloqueio, tá? Então, se você errou, não fique tentando, porque quanto mais vezes você tentar digitar a senha errada, mais tempo o portal ficará bloqueado para o acesso. Botãozinho de avisos de arquivos, local onde a Evida ela vai compartilhar com vocês comunicados, informativos, manuais, cronograma de pagamento, entrega de fatura, tá? Então, aqui ela vai compartilhar com vocês documentos e comunicados, tá? Que serão úteis para vocês no dia a dia. Para que você tenha acesso à informação, você pode clicar no Clips do lado direito, quando tem um anexo, ou no envelope aqui do lado esquerdo, para que você possa abrir aí o seu aviso. Então, vamos abrir aqui o aviso do calendário de envio de faturas, por exemplo. Então, está aqui a mensagem e o anexo está aqui embaixo. Basta clicar para que o portal possa, né, demonstrar para você o anexo, ok? À esquerda, eu tenho o botão do Fale Conosco, é o local para que você possa fazer registros de solicitações junto à Evida diretamente pelo portal. Então, clicando no registro, você vai entrar aqui em Registrar no Fale Conosco FATWeb CRM, onde você terá que preencher os campos para que você possa fazer a sua solicitação. No primeiro campo, categoria. Então, aqui você vai relacionar o seu chamado a uma categoria, tá? Então, eu quero falar sobre, por exemplo, relatório de pagamento. Vou selecionar relatório de pagamento. Vou informar um e-mail de cópia para que eu possa receber o protocolo do meu atendimento. E em seguida, eu vou aqui inserir a solicitação. Caso haja necessidade, você pode adicionar um documento. Se não, é só clicar no botão salvar. Nós temos algumas categorias, como por exemplo aqui a de corpo clínico, ou de reajuste, ou de outras alterações, que requer obrigatoriedade da inclusão de documento. Então, eu seleciono uma categoria que tem documentos obrigatórios, o portal já mostra para você que eu tenho arquivos obrigatórios. E ele te fala quais são os tipos de documentos que devem ser anexados. Enquanto você não anexar todos os tipos de arquivos solicitados, você não consegue fazer a solicitação. Então, eu tenho aqui 4 tipos de documentos que eu tenho obrigatoriedade de anexar. Então, vou clicar aqui em tipo de arquivo, vou selecionar o primeiro, clicar na setinha para cima, localizar o documento, vou abrir e vou adicionar. Se eu tentar salvar agora, o portal ainda me fala que eu preciso continuar anexando os documentos para que eu possa prosseguir. Vou lá selecionar o segundo documento, segundo tipo, setinha para cima, vou adicionar. Vou fazer a mesma coisa com o terceiro, setinha para cima. Se eu colocar um documento com o mesmo nome, o portal vai falar que eu já tenho, né, o documento com o mesmo nome. Ele já está aqui, ó. Já existe um arquivo com este nome.
Então, eu não posso repetir o nome também. Então, vamos pegar o terceiro aqui e vamos inserir o quarto documento. O portal ele aceita várias extensões de arquivos e cada documento não pode ter um tamanho máximo, né? Não pode ultrapassar o tamanho de 5 megabytes. Terminei de inserir a documentação, já não tenho mais a mensagem de aviso aqui em vermelho. Vou clicar no botão salvar e o portal vai me dar aqui o número do chamado e o protocolo do chamado, tá? Para que você possa acompanhar a evolução do seu chamado, em Fale Conosco você virá em consulta. Aqui na consulta, você tem vários filtros para buscar a sua consulta dos chamados que foram abertos, mas obrigatoriamente você deve informar data início e fim da solicitação. Então, vamos colocar aqui o dia de hoje, no início e no final também. Vou clicar em pesquisar e o portal me traz o chamado que eu acabei de abrir. Aqui em cima eu tenho o botão de fluxo, que eu clicando, ele vai expandir aqui o fluxo, para que você possa saber onde que o seu chamado foi direcionado. Então, ele foi direcionado para a Evida Credenciamento, no fluxo de credenciamento, contrato aditivo, credenciamento. Caso o seu chamado tivesse associado a algum formulário, você clicaria aqui e ele apresentaria o formulário que você preencheu anteriormente. Aqui nós temos o número de protocolo, o status do chamado e a categoria do chamado. Então, ele é a categoria Fale Conosco, de inclusão de corpo clínico. Ok? Embaixo são as informações do chamado. Ok? Clicando no sinalzinho de mais aqui, eu consigo adicionar uma nova solicitação, um novo registro ao meu chamado. Lembrando que eu devo preencher o e-mail, colocar a informação, e como esse chamado está associado à obrigatoriedade de documento, eu devo também adicionar documentos na nova solicitação. No reloginho aqui é o histórico do chamado. Tá? Regiane, faz uma gentileza para mim, monitora as pessoas que estão fazendo acesso à sala, para que quando tiver solicitação você permite a entrada, tá? Por favor. Então aqui nós temos os dados do chamado, a informação do chamado, que é o Fale Conosco, protocolo, a data e hora, e aqui é o conteúdo que eu inseri no chamado. Clicando no anexo, eu consigo visualizar todos os documentos que foram anexados. Se a resposta do setor responsável for anexando um documento, você conseguirá fazer o download do documento anexado pelo setor da Evida. E aqui também você consegue adicionar um novo chamado. E por último, o botão aqui, nós temos alterar a satisfação, que é o nível de satisfação de você, prestador, quanto ao atendimento nesse chamado. Vai desde muito baixo até muito alto. Você vai classificar conforme a sua satisfação, tá? Utilize de forma correta esse local, porque tanto nós quanto a Evida utiliza esse parâmetro como um termômetro para que possamos melhorar aí os processos de atendimento ao prestador, tá? À esquerda, nós temos o botãozinho de relatórios, onde eu tenho a consulta de procedimento. Neste local aqui, o portal permite que você realize uma validação, né? Consiga consultar as configurações e parametrizações dos seus procedimentos. Então, aqui nós temos alguns filtros para que você possa trabalhar, tá? O filtro da especialidade, ele faz uma vinculação de procedimento versus especialidades. Porém, a Evida não está utilizando esta configuração como padrão na sua cobertura, tá? Então, pode acontecer de você buscar algum procedimento, né, colocar uma especialidade em determinado procedimento e ele não trazer ela vinculada, tá? Mas o filtro ele funciona quando estiver vinculado. Você pode informar um beneficiário e um procedimento para verificar se esse procedimento está na cobertura do plano do beneficiário, tá? Ou você pode informar o procedimento aqui para verificar as configurações do procedimento. Aqui embaixo, nós temos alguns tipos de filtro para que você possa verificar os procedimentos que pertencem ao PAC, que possui DUT, fazem parte do rol ou que são de tratamento odontológico. Vamos inserir um procedimento qualquer aqui, por exemplo, colocar um hemograma. Então, eu posso buscar pelo código TUS ou eu posso buscar pela descrição, tá? Vou clicar em pesquisar e ele vai me trazer o resultado aqui embaixo. Então, traz o código, a descrição, o valor que eu, prestador logado
vou receber por esse procedimento. Aqui embaixo pode ter alguns ícones informativos. E à direita, no sinalzinho de mais, ele expande a configuração do procedimento. Tá? Então, aqui são algumas configurações de procedimento. Dependendo da configuração, né, cada configuração aqui faz com que o procedimento tenha um comportamento diferente do outro, tá? No momento da autorização. Então, por exemplo, aqui, ó, esse procedimento ele não necessita de documentação. Ele é um procedimento que permite liberar por senha e faz parte do rol do operador. Então, quando o laboratório for solicitar o hemograma, ele vai digitar lá, se for só o hemograma, a guia vai ser automaticamente autorizada, desde que o beneficiário não tenha alguma restrição, porque o procedimento não tem restrição nenhuma, tá? Agora, se eu pegar, por exemplo, um outro procedimento aqui, ó, pegar uma ressonância. Eu já tenho aqui o procedimento, descrição, valor e o ícone informativo. Se eu clicar no sinalzinho de mais, aí reparem que a ressonância, ela já necessita de documentação, então eu sou obrigado a anexar um documento para que eu possa solicitar esse procedimento, e ele está marcado aqui, ó, serviço condicionado. Significa que é um serviço condicionado à auditoria médica prévia para que seja autorizado. Então, neste caso aqui, quando você, prestador, solicitar, a sua guia ficará pendente à análise da regulação médica e você deverá aguardar essa regulação para prestar o atendimento ao seu beneficiário, tá? Ainda aqui dentro nós temos o demonstrativo de pagamento, que vai ser na ordem aqui o último a ser explicado. Botãozinho dos meus serviços, alterar dados cadastrais, local onde a Evida permite que você consulte os seus dados cadastrais. Então, aqui estão todos os seus dados cadastrais, as informações pessoais, né, os dados principais, os endereços de atendimento, as especialidades contratadas, o corpo clínico vinculado e as qualificações, caso vocês tenham encaminhado os documentos comprobatórios. Alguns campos permitem, né, que você faça a edição, que você altere o campo, que você coloque uma nova informação neste campo. Como, por exemplo, aqui os dados de contato. Então, aqui, vamos colocar que agora eu tenho um e-mail responsável por tratar sobre assuntos de autorizações. Então, eu vou clicar aqui no campo do e-mail de autorização, vou colocar o e-mail autoriza@alto.com, por exemplo. E em seguida, eu vou vir aqui embaixo, vou salvar, vou confirmar a minha alteração e a página será atualizada. Neste momento, a nova informação já está gravada no seu cadastro, tá? Mantenham os dados de contato sempre atualizados, tá? Porque tanto a Evida quanto nós do Grupo Faça Informática utilizamos essa informação para falar com vocês. Outra situação que pode acontecer, por exemplo, no corpo clínico, quando eu faço a inclusão de um profissional, ele vai ficar pendente análise. Ele não será efetivado de imediato como os dados de contato, porque o corpo clínico necessita de uma validação criteriosa aí de documentos, né? Eu tenho que verificar o título de especialização do profissional, se ele possui o CRM, se ele tem o cadastro lá no conselho de, desculpa, a sua carteirinha do Conselho Regional de Classe, se ele não tem nenhum problema aí referente a alguma pendência jurídica, tá? Então eu tenho que fazer toda essa validação. Então, se você solicitar um corpo clínico, essa solicitação ficará pendente análise de um colaborador. A partir daí, ele vai fazer a sua efetivação, tá? Bom, então vamos lá falar das clínicas. O perfil do nosso treinamento hoje é laboratórios e centro diagnóstico. Então, os laboratórios e centro diagnóstico, basicamente, vai utilizar a guia de SADT, tá? Não vai utilizar mais nenhuma de outras guias, nem OPME, nem prorrogação, nem internação, nem consulta e nem honorários, tá ok? A Regiane da Evida me informou que pode ser que tenha prestadores que utilizem a guia de consulta como clínica presente aqui no treinamento. Então, primeiro, eu vou falar da guia de SADT, que é o foco dos prestadores aqui, e aí depois a gente explana da guia de consulta, ok? Vamos lá, guia de SADT, onde você, laboratório, centro diagnóstico, vai solicitar as suas autorizações. Reparem aqui, ó, que assim que eu cliquei na guia de SADT, desceu uma mensagem de atenção, falando assim: existem duas guias em auditoria, aguardando documentação e ou informações. Gentileza analisar e respondê-las. O que significa isso?
Significa que o prestador, como eu estou no ambiente de produção, eu estou utilizando o ambiente real aqui do cliente, ele, em algum momento, solicitou alguma autorização e essa autorização ficou pendente de análise da regulação médica. A regulação médica fez a análise dessa guia e não deu seguimento, porque está faltando alguma coisa, ou uma informação, ou um documento. E a regulação médica respondeu ao prestador solicitando essa informação. Enquanto o prestador não responder de volta o que foi solicitado, enquanto ele não interagir novamente com essa guia, inserindo a informação ou o documento, essa mensagem vai ficar aparecendo a todo momento, tá? É um negocinho que fica lá, ó, tá vendo? Eu tô aqui, me atende, me responde, que senão essa guia vai ficar parada, tá? Então, quando acontecer isso com vocês, tentem responder o mais breve possível, tá? Eu não vou responder porque, como é do prestador, eu não sou da regulação, eu vou simplesmente fechar aqui para que eu possa continuar o preenchimento da minha guia. Então, cliquei na guia de SADT, eu tenho ela no padrão TIS da ANS e eu tenho alguns campos aqui com um asterisco em vermelho que são campos obrigatórios de preenchimento. Se você não preencher, você não consegue dar seguimento na solicitação da sua guia. Então, vamos iniciar o preenchimento aqui através do campo número 8, número da carteira. Se eu colocar o nome de um beneficiário, pegar um beneficiário aqui, Renata, sei lá, Renata, não achou ninguém. Por quê? Porque o campo não permite buscar por nome. Se eu buscar um CNPJ, um CPF, também não localiza, porque o campo não permite a busca por CPF. O campo 8 só permite localizar o beneficiário pelo número da sua carteirinha. Coloquei o número da carteirinha válido, aparece o nome do beneficiário embaixo e você clica sobre o nome do beneficiário. Vai preencher os campos aqui. Caso esta guia que vocês estão solicitando seja para o atendimento do recém-nascido do responsável, você vai marcar no campo 12 que sim. Em seguida, vai rolar aqui embaixo até o tópico das informações adicionais, onde você vai informar a data de nascimento do recém-nascido. Tá? Então aqui você vai informar a data de nascimento do recém-nascido. Vamos voltar lá em cima e vamos desmarcar o recém-nascido. Antes da gente continuar, deixa eu mostrar para vocês aqui o e-mail que eu recebi do protocolo de atendimento. Deixa eu só abrir ele aqui. O e-mail do protocolo de atendimento é exatamente igual a esse aqui, tá? Então, ele traz aqui da Evida para o comercial, que eu que abri o chamado, tá? Então, tá aqui, ele mandou para o e-mail do prestador e uma cópia para mim, porque eu informei a cópia lá no e-mail. Então, tá aqui o número do contato, protocolo, a categoria, qual que é o perfil e a informação que foi inserida no chamado, ok? Continuando. Mais abaixo, eu tenho o próximo campo obrigatório. Nesse primeiro exemplo, vou falar só dos campos obrigatórios, tá, pessoal? Não vou entrar em muito detalhe na guia. Depois, nos outros exemplos, eu vou detalhando aqui cada campo da guia de SADT. Então, o próximo campo obrigatório é o campo 21, caráter do atendimento, que ele pode ser eletivo ou urgência e emergência. No meu caso aqui é um atendimento eletivo. Data da solicitação já vem preenchido com o dia vigente, mas se você preferir, né, se você precisar, você pode informar uma data retroativa. Então, as datas retroativas ficam habilitadas à mãozinha para que você possa selecionar com data retroativa. Quando não tiver mais prazo, a mãozinha não é mais habilitada, ok? O campo da saúde ocupacional, caso você seja um prestador que presta exames, né, que realiza exames, atendimento para a saúde ocupacional, PCMSO, e essa guia for nesse sentido, você vai informar qual tipo de PCMSO que você está solicitando. Vou para o próximo tópico, dados do contratado executante, e o campo 32 é o meu próximo campo obrigatório, onde eu vou informar o tipo de atendimento. E aí eu vou selecionar de acordo com o que eu vou solicitar. Eu vou solicitar uma pequena cirurgia, eu vou solicitar um SADT internado, eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer uma terapia renal substitutiva, um exame, tá? Então eu vou preencher a guia, o tipo conforme a minha solicitação.
Vou colocar aqui exame. Os próximos campos aqui até o 35 não são obrigatórios, então eu vou para o próximo tópico do procedimento. Aqui no procedimento, primeira coisa, eu vou inserir meu procedimento, bem simples. Vou clicar no botãozinho inserir, em seguida na linha aqui no campinho, no quadradinho do procedimento, eu vou localizar meu procedimento pelo código TUS ou pela descrição do procedimento. Tá? Então, se eu buscar aqui um sódio, ele vai me localizar o sódio, eu clico sobre o nome, posso alterar a quantidade aqui caso seja necessário. A minha quantidade aqui vai até 50. Se eu colocar 80, ele volta para 50, tá? E eu clico em seguida em confirmar para que seja inserido na guia. Se eu precisar inserir mais um procedimento, inserir, coloco o código, ele localizou o hemograma, eu vou confirmar a inclusão do hemograma, tá? Continuando. Profissional executante não é obrigatório, eu vou explanar um pouquinho mais para frente. Observação justificativa. O que você preencher aqui no campo da observação, no campo 58, vai sair impresso lá na guia de SADT. Informações adicionais, contato para auditoria e anexo, eu vou falar nos próximos exemplos. Como eu sei que esses procedimentos não precisam de documentos, eu não vou anexar nada aqui. Vamos gravar. Vamos confirmar a nossa solicitação da guia de SADT. E o portal faz a elegibilidade. Nesse momento aqui, a minha guia ela pode ser autorizada, pode ser negada ou pode ficar pendente a análise da regulação médica. No nosso exemplo, eu tive uma autorização concedida para todos os procedimentos. Número da guia operadora, guia do prestador, senha, validade da senha e a data da solicitação. E aqui embaixo tem algumas informações sobre os procedimentos. Tá? Basta clicar no botão imprimir guia. E a guia de SADT, ela já vai ficar aqui devidamente habilitada para que você possa imprimir e prestar o atendimento aí no seu beneficiário para que ele possa realizar a coleta do hemograma e do sódio, tá? E aqui embaixo no campo 58, como eu mencionei, está a informação que eu coloquei lá no campinho, teste e liberação de consulta. Aqui também nós temos a senha de autorização, a data de validade e também o telefone e o endereço do prestador que solicitou a guia. Beleza? Vamos lá no próximo exemplo. Olha lá. Novamente, o pop-up. Cada ação que eu fizer aqui vai me dar esse pop-up. Beleza. Vamos no próximo exemplo. Identificar o beneficiário. Não é para o recém-nascido. Vamos lá no solicitante. Campo do solicitante, você pode informar, né? Ele não é obrigatório, mas caso você queira, você pode informar quem está solicitando esta autorização. Tem duas formas de preencher este local aqui. Primeira delas, eu informo o CNPJ do prestador que está logado no sistema como sendo o prestador solicitante no campo 13. E no campo 15, eu informo o profissional solicitante, o médico que carimbou e assinou o pedido médico. Tá? Importante, ele não é obrigatório em nenhum desses campos, mas uma vez que eu preenchi o campo 13, eu tenho que preencher o campo 15 e o campo 19. Se eu não preencher, acontece isso aqui, ó. Vou só fazer um preenchimento rapidinho aqui. Vou estar até o hemograma de novo. Quando eu confirmo a impressão da guia, o portal faz a validação e ele me dá um erro. Porque o solicitante que ele espera é o médico e não uma pessoa jurídica apenas. Tá? Ele espera um médico. E eu informei só um hospital. Tá? Então, uma vez que eu preenchi o campo 13, eu tenho obrigação de preencher o campo 15 e o campo 19. Se eu não preencher, eu não consigo fazer a minha solicitação. Tá? Então, vamos lá. Então, vou preencher o campo 13 com os dados do prestador. Beleza. Campo 15, eu vou informar o profissional. Vou pegar o profissional aqui, Sueli. Legal. Peguei Sueli aqui, vamos pegar essa aqui. Beleza. Campo 19 ele fica vazio, onde eu vou clicar aqui na lupinha e eu vou informar a especialidade da profissional.
Lembrando que quando o campo está vazio aqui, é porque ou a profissional possui mais de uma especialidade em seu cadastro, ou ela não possui nenhuma especialidade. Se ela não possuir nenhuma especialidade, o portal vai trazer todas as especialidades do prestador, a especialidade que você tem contratado com a Evida, tá? Então tá aqui as especialidades que eu tenho contratado com a Evida. Eu, como prestador, São Camilo. Então eu vou selecionar aqui que ela é, por exemplo, sei lá, qualquer uma aqui, clínica médica. Beleza, tá? Qual que é a outra forma de preenchimento? Eu informo no campo 13 o nome da profissional ou o número do seu conselho. Então, eu vou informar lá, 67360. Localizei a Sueli, vou clicar. Ele preenche todos os dados com o da Sueli. E aqui eu vou informar a especialidade. Tá? Então, para que não haja, né, uma dúvida, o ideal é que você preencha no campo 13 já os dados do profissional. E aí você garante que o 15 vai estar preenchido. Porque às vezes na correria do dia a dia, né, a gente tem a gente sabe que todo local tem uma excelência de atendimento, e qual que é essa excelência? Atender bem o beneficiário no menor tempo possível, né? Para não deixar o beneficiário esperando lá. Então, às vezes, naquela correria do dia a dia, acontece de passar desapercebido. Eu coloquei o CNPJ aqui, fui lá, salvei a guia, deu um erro. Aí o colaborador às vezes não está familiarizado com o erro, já, né, começa a falar, tá, o sistema está travado, está errado, está isso, está aquilo, e não é. É por uma falta de informação num campo. Então, se você preencher os dados do profissional direto no campo 13 e informar a especialidade no 19, você garante que não terá erro no momento de solicitar autorização, tá? Vamos pegar aqui um outro profissional. Vou voltar o CNPJ aqui no campo 13. E eu vou procurar um profissional aqui chamado Rodrigo. Não, é o Ricardo, tá? Vou pegar aqui o Ricardo. Vou pegar o Ricardo Abdu aqui. Lembra que quando eu cliquei na lupinha apareceu uma lista bem grande de especialidade, né? Agora eu vou clicar aqui no Ricardo e vou lá na lupinha. Ó, eu só tenho essas duas especialidades. Porque o profissional Ricardo, no cadastro dele, está vinculado às especialidades dele profissional. Tá? Então, caso você procure um profissional e ele tenha somente uma especialidade, ou duas, ou três, é porque está vinculado ao cadastro dele. Se a especialidade que aparecer aqui não for a que está no carimbo, ou não for a que você precisa, e está vinculado ao médico, aí você deve entrar em contato com a Evida através do Fale Conosco, inclusão de corpo clínico, e inserir e solicitar que seja atualizada a especialidade daquele profissional, anexando as documentações. Ok? Vamos lá. Continuando. Caráter do atendimento, eletivo, e já falamos da data. Indicação clínica, campo livre texto, caso você queira informar, só clicar e preencher a indicação clínica. Contratado executante. Então, eu tenho o tipo de atendimento, que nós já falamos, então vou fazer um exame. E aqui eu tenho indicação de acidente, que laboratórios sem diagnóstico provavelmente não vai utilizar, tá? Mas caso seja necessário, eu posso informar se essa solicitação está relacionada a um acidente de trânsito, trabalho, ou doença de trânsito ou trabalho, ou outros tipos de doenças e acidentes. E o tipo da consulta, tá? Então, para um prestador que solicita a consulta em SADT, ele vai informar qual que é o tipo da consulta aqui. Ok? Campo 35 é vazio. Procedimento. Então, no primeiro exemplo, eu mostrei como inserir procedimento por procedimento. Fiz uma inserção individual. Mas, né, nós temos aqui laboratórios e sem diagnóstico, principalmente os laboratórios, eles colocam, às vezes, 10, 20 procedimentos na mesma solicitação. E para que eu ganhe um pouquinho de tempo, eu posso inserir isso em lote. Ou seja, eu insiro vários procedimentos de uma única vez na minha guia. Para isso, eu tenho que seguir essas orientações aqui, ó. Então, a primeira delas, inserir um procedimento por linha. Então, eu vou vir aqui embaixo e vou colocar um procedimento abaixo do outro. Lembrando que, neste caso, eu só posso inserir pelo código TUS. Eu não tenho como buscar pela descrição, tá? Quando eu falo código TUS, é o código, né, da terminologia de saúde, o TUS, e também, se caso você tiver código de pacote, código que começa por 98, enfim, são os códigos dos procedimentos. Vamos lá, 40101010, 4030 4361, 4030 1222, 4030 1400,
4090, 1122, 4090, 1769, 5522, 5522. Então, inseri meus procedimentos. Caso algum desses procedimentos aqui tenha uma quantidade maior que 1, eu vou seguir a segunda orientação. Para informar mais que uma unidade, utilize a fórmula, né? Código, asterisco, quantidade. Então, eu quero que esse daqui, o hemograma, seja 5 vezes, tá? Exemplo, tá, pessoal? Eu sei que isso aqui não existe, mas é um exemplo. Se você precisar informar um código que pertence a uma outra tabela que não a tabela de procedimentos, como se fosse uma taxa, um material ou medicamento, você vai informar o código da tabela, ponto e vírgula, e o código do procedimento, tá? Não é o nosso caso aqui. Terminei de colocar todas as codificações, eu vou clicar em inserir, um pouco mais embaixo, portal valida, e ele vai inserir todos os procedimentos que forem localizados. Quando ele não achar um procedimento na relação, ele vai trazer a informação aqui embaixo que o código é inexistente, para que você possa fazer a inserção manual posterior dele corrigindo a codificação. Tá? Aquele que eu coloquei quantidade maior que 1, quantidade 5 do hemograma, está aqui, quantidade 5. Se você precisar fazer uma edição naquilo que você já inseriu, você vai selecionar, clicar em alterar, e você pode alterar, por exemplo, aqui a quantidade. E se você precisar remover o procedimento dessa solicitação, seleciona, clica em remover e confirma. Seleciona, remover, confirma. E assim você vai fazer para todos os itens que você deseja remover da sua guia. Tá? Vamos no inserir individualmente. Aqui no procedimento, quando você faz uma busca por nome, tem alguns tipos de procedimento que têm algumas particularidades. Por exemplo, ressonância. Se eu buscar ressonância, ele só me trouxe uma, tá? E é um pacote lá para o IMEB Vilas Boas. Agora, se eu buscar RM, espaço, tracinho, espaço, ele me traz as ressonâncias aqui. Então, ele me traz as 10 primeiras em ordem alfabética. Se o segmento não tiver aqui, eu continuo digitando. Eu quero de tórax. Então, eu vou lá e coloco um T para ele localizar. Tá lá, de tórax. Tá? Da mesma forma, se eu buscar por tomografia. Tomografia, ele me trouxe aqui de coerência óptica, renal, de coerência, coerência. Não é o que eu quero. Ela está como TC, espaço, tracinho, espaço. Não está o segmento aqui, continuo digitando para que eu possa localizar aqui o meu segmento. Ultrassom, também da mesma forma. Ultra, não trouxe nada aqui. Agora, se eu buscar por US, espaço, traço, espaço, aí ele me traz e eu vou lá procurar, né, o segmento que eu quero fazer o meu ultrassom. E o raio-x, que se eu colocar por raio, ele vai me dar só essa informação de domicílio aqui, e eu vou buscar como RX, espaço, tracinho, espaço. Ele vai me trazer aqui também os 10 primeiros em ordem alfabética. Se o segmento não tiver, eu vou digitando até localizar o segmento correto. Tá? Então, alguma particularidade aqui na busca pela descrição. Vamos inserir um procedimento. Pegar uma ressonância aqui de coluna. Ok. Vamos confirmar. Aqui embaixo, nós temos algumas tabelas. Significa que, na tabela 18, estão vinculados os códigos de diárias, taxas, gases medicinais. Na tabela 19, os de materiais e OPMS. Na tabela 20, os de medicamento. E na tabela 22, o de procedimentos e eventos em saúde, bem como os pacotes de procedimentos. Tá? E por que aparece tabela aqui? Porque eu posso também solicitar essa codificação na minha autorização. E quando eu vou fazer essa solicitação de taxas, gases medicinais, materiais e medicamentos? Quando esses itens necessitarem de autorização médica prévia para que sejam utilizados. Tá? Se não necessitar de autorização médica prévia para que seja utilizado, você vai justificar as despesas médicas no seu faturamento. Tá? Então, você lá, eu fiz um hemograma. O que eu usei para fazer o hemograma? Usei uma agulha, usei uma seringa, usei um acesso, usei sei lá, uma luva, usei um esparadrapo, usei um algodão. Esse material que você utilizou para a realização do hemograma,
você vai cobrar lá quando vou mandar o seu arquivo XML ou quando você for mandar o seu faturamento pelo portal. Ah, eu vou fazer uma coleta de líquor, por exemplo. É uma agulha especial que é feito, é utilizado uma sala, tá? É um procedimento um pouco mais complexo. Então, neste momento, eu vou solicitar autorização para minha taxa de sala, vou solicitar autorização para minha agulha especial, vou solicitar autorização para um medicamento que eu preciso utilizar para fazer essa coleta do líquor, tá? Porque isso demanda uma autorização prévia, tá ok? Se não precisar de autorização, só o procedimento. Se precisar, aí você coloca essas despesas, né, esses itens, insumos que serão utilizados no procedimento e que necessitem de autorização médica. Para inserir, sinalzinho de mais. Aqui no campo da tabela você vai alterar, por exemplo, eu vou inserir uma taxa, altero para a tabela 18. Diárias eu só consigo inserir na guia de internação. E aqui eu vou buscar pelo código TUS ou pela descrição da taxa. Particularidade da taxa. Para você poder solicitar uma autorização para uma taxa ou gás medicinal, que seja necessário, você deve ter ela no seu cadastro. Se eu buscar aqui, por exemplo, uma taxa de vídeo de endoscopia, taxa de vídeo endoscópico, ele procura e não acha, porque eu não tenho contratado isso com a Evita. Agora, se eu buscar uma taxa de sala, eu já tenho contratado e ele me dá a relação de taxas de sala que eu tenho contratado com a Evida para que eu possa selecionar. Tá? Eu vou lá e confirmo. Se eu precisar solicitar autorização para o material, altero para a tabela 19 e aqui eu vou procurar o meu material. Por exemplo, colocar qual material qualquer aqui, ó, luva. Ele vai achar aqui todas as luvas e eu vou selecionar a luva que eu desejo autorizar. Tá? A busca pelo material e pelo medicamento pode ser feito pelo código TUS, pelo TIS ou pela descrição. Então, vamos lá agora o medicamento, tabela 20, pegar um AS, só para fazer um exemplo aqui. Eu vou selecionar. Eu posso alterar a quantidade, fração, unidade de medida e eu confirmo. Tá? Recomendamos que a busca do material e do medicamento seja sempre pelo código TIS. Tá? Por que pelo código TIS? Porque o TIS ele não altera. Tá? O TUS, em algumas situações, pode ser alterado. Tá? Então, inseri aqui os meus materiais, medicamentos e a minha taxa. E outra diferença, o material e medicamento, você não precisa, né, ter no seu cadastro para que você possa solicitar uma autorização caso necessário. Ele vai aparecer aqui, vai permitir que você solicite autorização. Porém, se você não tiver no seu contrato, essa autorização vai ser negada para você. Tá? Vamos remover aqui os itens, que eu não vou precisar deles nesse momento. Era só para demonstrar essas funcionalidades. Profissional executante. Caso seja necessário, você vai clicar em inserir, vai informar o grau de participação do profissional nessa guia de SADT, então vai ser um auxiliar de SADT, por exemplo, vai informar o nome do profissional, Fernando, e em seguida vai informar a especialidade desse profissional e confirmar, tá? Se precisar alterar, você clica no alterar, e se precisar remover, você clica em remover, ok? Então, aqui você vai informar caso seja necessário. Lembrando que se a pessoa, né, o executante, quem auxiliou ou quem participou dessa guia, não for um contratado de você, prestador, você não deve preencher esse campo. Porque ele pode ser contratado de uma outra clínica ou ele pode ser um profissional credenciado na Evida e ele pode cobrar o honorário médico desse ato. E se você informar aqui, ele não consegue cobrar. Então, aqui, caso você queira informar o executante, só informe executantes que fazem parte do seu corpo de funcionário, tá? Que você paga tudo para ele. Se você não paga para o profissional, é uma outra pessoa que vai pagar, ou ele vai receber direto do beneficiário, ou vai receber de um outro local, você não deve informar, tá? Observação justificativa, sai no rodapé da guia. Informações adicionais. O campo das informações adicionais, ele nós chamamos de chat offline entre você, prestador, e a regulação médica. Então, aqui, tudo que você preencher neste campo, tá? Tudo que você inserir de informações nesse campo, a regulação médica tem acesso a essa informação.
Lógico que ela só vai ver se a guia ficar pendente, tá? E o que que a gente recomenda que vocês coloquem aqui? Vocês devem inserir informações que irão auxiliar a regulação no entendimento da sua solicitação, tá? Então aqui você vai colocar todas as informações que você julgar que vão facilitar o entendimento da regulação médica na sua solicitação. Por exemplo, eu estou fazendo uma ressonância magnética ali de coluna. E aí eu solicito uma taxa de sala de observação como autorização. Ah, mas você falou, Juliano, que eu não preciso solicitar uma taxa de sala porque a taxa não é obrigatório de regulação médica. Sim, não é obrigatório. Mas o beneficiário, na hora que preencheu a entrevista inicial lá, ele falou que ele tem fobia, mas como ele precisa fazer a ressonância magnética, ele vai segurar a fobia, mas ele falou, olha, eu preciso descansar aí 1, 2 horinhas até eu me acalmar, até passar o meu mal-estar para que eu possa voltar para minha casa. Você tem uma sala de observação? Você não vai deixar o beneficiário lá simplesmente na sala. Você utilizou a sala, você vai cobrar essa sala. Então, você solicita a autorização dela, já coloca aqui as informações, o porquê que você solicitou essa utilização da taxa de sala, para que a regulação médica entenda o motivo dessa solicitação, que não é o comum na guia, tá? Contato para auditoria. Nesse local você vai informar seu nome, DDD, telefone, e-mail e vai justificar a solicitação do contato da auditoria. Com essa informação aqui, a auditoria médica, antes de regular a sua guia, ela vai entrar em contato com você se a justificativa for pertinente. Vamos gravar a nossa solicitação. E o portal me deu aqui uma inconsistência. O procedimento 41.10.12.27 necessita de documentação. Para prosseguir, anexe documentos do tipo justificativa clínica à guia. Ou seja, esse procedimento, para que eu consiga solicitar a autorização dele, foi o mesmo que eu coloquei lá na consulta do procedimento, eu preciso colocar o documento. Lembra que estava marcado? Necessita documentação? Sim. Então está aqui a crítica. Eu tenho que colocar um documento. Então vamos pegar lá o documento. Eu tenho pedido médico. Vamos lá. Não tenho justificativa, não. Eu tenho pedido. Pegar o pedido médico, escolher arquivo, vamos anexar lá o nosso pedido médico. Beleza, ok. Ah, mas o meu pedido médico está pedindo justificativa. Então, eu vou pegar com o nome de justificativa. Ah, documentos, justificativa clínica, ok. Adicionar. Está aqui a justificativa clínica. Eu vou gravar. E aí eu continuo na mesma. Não sai. Clico no gravar, ele não sai. Clico no gravar, ele não sai. Por quê? O tipo do anexo solicitado aqui na faixa vermelha não é o nome do arquivo, mas sim o tipo do anexo, tá? Então, eu tenho que colocar o tipo do anexo igual ao da minha fórmula. Eu vou selecionar aqui, justificativa clínica. Vou pegar qualquer documento agora, pode ser com qualquer nome. Vou adicionar. Agora sim, quando eu gravar, eu consigo continuar a minha solicitação, tá? O portal, ele aceita várias extensões de arquivos, JPEG, PDF, Doc, TXT, Excel. Cada arquivo não pode ter um tamanho maior que 5 megabytes, tá? E eu não posso utilizar documentos com o mesmo nome. Então, se eu tentar colocar um documento com o mesmo nome aqui, o portal vai falar que já existe um documento com este nome. Ok? Vamos gravar. Confirmar a nossa solicitação da guia de SADT. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, põe no mudo, por favor, para não dar retorno e não atrapalhar os demais participantes. Muito obrigado. Então está aqui a nossa autorização, ela ficou em análise da regulação médica. Nesse momento, o que vocês têm que fazer? Aguardar que a regulação médica faça a análise, libere a sua guia, para que você possa prestar o atendimento ao beneficiário. E como que você dá o acompanhamento dessa guia? Vamos fechar aqui. É aqui no localizar procedimentos. No localizar procedimentos, nós temos aqui embaixo vários filtros para que você possa realizar a busca da sua guia. Tá? Então, eu posso buscar para o beneficiário, intervalo de liberação, que não pode ser maior que 30 dias.
status da guia, enfim, eu tenho uma série de filtros. Se eu tenho o número da guia, eu já posso vir aqui na guia operadora, vou colar, e toda vez que eu tenho uma lupa que faz uma ação no campo, eu utilizando ela, ele ignora os demais campos e busca somente por essa informação. Então, vamos buscar a nossa guia. Está aqui a nossa guia. Está aqui, ó. Ela está em análise. Aqui no histórico, eu consigo visualizar as informações que eu coloquei lá no campinho das informações adicionais e também do contato para auditoria. Se você não preencheu nada nas informações adicionais lá, a guia ficou pendente e você deseja inserir uma informação nela, você vai vir aqui no caderninho para adicionar a observação. Vai gravar e a nova observação vai ficar disponível lá para a regulação médica poder visualizar. A exclamação serve para quê? Caso a regulação médica faça uma alteração na sua guia, então você solicitou um determinado procedimento, porém no pedido médico está apontando para outro procedimento, tá? A regulação médica altera o procedimento, coloca a informação para você o porquê que ela alterou, e se você estiver de acordo depois da sua análise, você vai confirmar estar ciente da alteração da guia, marcando que sim. O bonequinho são os contatos do beneficiário, telefone e e-mail. O clips para que você possa visualizar, remover ou inserir novos documentos na sua solicitação. E o xizinho para cancelar a guia. Aqui embaixo eu tenho os dados da guia. E o Excel aqui me dá o detalhamento do procedimento. Então, a ressonância magnética está em análise e eu clicando aqui na restrição, ele vai mostrar qual foi a crítica que fez com que esse procedimento passasse pela regulação médica. A crítica está aqui, ó, a liberação do serviço é condicionado à auditoria médica. O de baixo é só uma informação que ele possui uma empresa de auditoria para fazer a regulação dele. Tá? Vamos lá na regulação, vamos regular essa guia aqui. Deixa eu só pegar aqui a regulação. Vamos entrar aqui na regulação médica. Vamos localizar a nossa guia. Está aqui a nossa guia e vamos analisar a guia. Então, eu como médico regulador, eu vou olhar a guia, vou ver os pareceres que vocês inseriram, tá lá o que foi inserido lá no comecinho e depois no localizar procedimentos. O procedimento está aqui e o anexo está aqui. Tentei abrir o anexo e não consegui, deu um erro. Beleza, eu não posso auditar essa guia. Vou lá, prestador. Por favor, anexar outro documento, pois o que consta na solicitação não está abrindo. Vou gravar o parecer para você do que eu fiz e eu não vou fazer nada. Eu vou devolver a guia para você, prestador. Pronto. Agora eu preciso aguardar que você faça essa ação na guia. E aí eu tô lá, trabalhando, né? Desceu o pop-up. Agora, lembra, tinha 2 guias, agora eu tenho 3, ó. Existem 3 guias em auditoria aguardando documentação e informações. Se eu quiser já responder, eu vou clicar no botão verificar. Sou direcionado para o localizar procedimentos. Vou ele carregar aqui. Então, sou direcionado para localizar procedimentos, no filtro status, aguardando documentação. E está aqui as minhas 3 guias. Tá? Então, essa daqui, ela tem uma guia cancelada, porque foi cancelado no status, aguardando documentação. As 2 guias do prestador e a minha guia aqui, que eu acabei de colocar. Tá lá, ó, em análise, aguardando documentação. E aí, Juliano, beleza, mas como é que eu sei o que a regulação médica quer? Onde eu vejo isso? Aqui no reloginho.
histórico de observações. Tá aqui, ó. Prestador, favor anexar outro documento, pois o que consta da solicitação não está abrindo. Se ele estivesse pedindo somente uma informação, você clicaria aqui na observação, você vai gravar a observação aqui, e aí você grava e devolve para o operador, para que a guia volte lá para a regulação médica. No meu caso, eu só vou gravar. Se você precisar anexar um documento, aí é no Clips. Aí tem um porém. Essa documentação você já tem para anexar? Tenho. Clico no Clips e anexo. Não, não tenho. Preciso pedir para o beneficiário trazer essa documentação. Você vai clicar no botãozinho aguardando o beneficiário, porque toda guia pendente ela tem um prazo para que ela seja respondida e finalizada. Esse prazo só pode ser contado se a guia está com você, prestador, ou está com a operadora de saúde. Se você mandou essa guia, né, solicitou algo a um terceiro, quando que esse terceiro vai trazer essa informação? Não sei. Então, o prazo, marcando essa opção, ele fica pausado, tá? Trouxe a documentação, desmarco, clico no Clips, seleciono o tipo do documento que eu vou anexar. Ah, ele me trouxe lá uma nova justificativa clínica. Ok, justificativa clínica. Nuvenzinha com a setinha para cima, vou adicionar o documento. Ele me trouxe também um exame que ele fez de raio-x. Beleza. Raio-x, nuvenzinha com a setinha para cima, adiciono outro documento. Assim que eu fechar, o portal me dá o pop-up de resposta, documento anexado. Agora eu vou gravar a observação e vou devolver lá para a regulação médica. Prontinho. Agora, quando eu pesquisar novamente, eu já não tenho mais as 3 guias aguardando documentação. Eu só tenho as 2 guias que ainda não respondi. A regulação médica, de posse dessa informação, vai fazer a análise novamente, tá aqui todas as informações e os 2 documentos, e ela vai autorizar o seu procedimento. Neste exemplo aqui, tá? É lógico que ela vai fazer os critérios de avaliação dela. Vai gerar a senha de autorização e vai finalizar o processo de auditoria médica. Você vai receber uma notificação que foi finalizado o processo, vai no localizar procedimentos, achar a guia, e a sua guia já está aqui autorizada com a senha gerada, para que você possa clicar no botãozinho para gerar o relatório TIS e realizar lá o atendimento ao seu beneficiário. Ok? Então é dessa forma que você vai trabalhar quando houver essa troca de informações lá com a regulação médica da Evida, tá? Vamos fazer um exemplo, né, falar um pouquinho na guia de SADT ainda. Vamos colocar que eu tenho, né, eu faço parte de um hospital, tá? E eu tenho um beneficiário que está internado no hospital. Aí chegou lá, ele precisa fazer um determinado exame e o hospital não faz o exame. Ele vai fazer lá uma tomografia e a máquina de tomografia quebrou, ele vai fazer, enfim, vai fazer um procedimento e essa máquina não está funcionando. E aí ele precisa ir num terceiro para que ele possa fazer lá o seu exame. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter quando acontecer disso, do beneficiário chegar no seu local de atendimento para realizar um exame e esse beneficiário estiver internado em um outro hospital, o que você precisa de informação? Você precisa do número da guia da internação do hospital. Mas, Juliano, por que eu preciso da guia de internação? Ele veio aqui fazer um procedimento, ele não está internado aqui comigo. Porque a internação é um processo, tá? Por exemplo, eu tenho um beneficiário internado lá, e ele foi internado no dia 1º de janeiro. Aí ele teve uma alta no dia 31 de janeiro. Então ele ficou 30 dias internado. Aí no dia 15 de janeiro, eu tenho uma guia eletiva, sem estar vinculada à internação, que ele fez um procedimento fora. Como que ele fez um procedimento no outro prestador, se dentro desse período de 1 a 31 ele estava internado? Como é que ele fez? Então eu tenho que referenciar a guia de internação para que eu possa fazer aí a solicitação do meu SADT internado, tá? Então isso é obrigatório, tá, pessoal? Não é se possível, é obrigatório, porque isso dá um baita problema para a operadora de saúde, tá? Porque na hora que ela manda as informações lá para a ANS,
os monitoramentos, faz toda a informação da ANS, ela não pode mandar um beneficiário internado no X período e nesse intervalo ele ter uma guia eletiva em outro local, tá? Ele tem que estar vinculado à internação, ok? Então eu tenho que informar aqui o número da minha guia da internação. Que número que vocês vão informar? Com essa caixinha desmarcado, na guia de internação, tem o mesmo número, mesma informação aqui, ó, guia do prestador, com números gigantes aqui assim, tá? Então, com a caixinha desmarcada, é este o número que você vai informar, o número maior. Com a caixinha marcada, é o número que vai estar na guia principal, o número da guia principal da guia de internação, tá? Deixa eu ver se eu acho uma guia de internação aqui que fica mais fácil a visualização. Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu tenho uma cancelada deste beneficiário na data de ontem. Deixa eu ver aqui. 15 de 2 de 2023 até hoje. Ah, eu tenho uma aqui, ó. Então, deixa eu pegar essa guia. Eu não vou conseguir visualizar. Mas tá vendo? Ele tem o número da guia da internação, do prestador, que é aquele número maior, e tem o número menor, tá? Então, se eu pegar esse número maior aqui e colocar lá na minha guia de SADT, ele vai referenciar essa guia aqui. Se eu marcar o quadradinho, eu pego o número menor e eu informo lá na guia de SADT, tá? Então, vamos lá. Vou pegar na guia de SADT, só que eu vou pegar uma guia válida aqui, porque senão eu não vou conseguir fazer o exemplo. Vou informar o número da guia principal, vou dar um tab. Ele vai preencher com os dados da guia de internação, ele vai fazer exatamente isso, colocar as informações da guia de internação, e você vai continuar o preenchimento da guia. Então, atendimento dele é eletivo, e aí no tipo de atendimento, o que ele vai fazer? Um SADT internado. Tá? Ele está fazendo um SADT na condição de beneficiário internado. Vai no procedimento, vai inserir lá o procedimento, e vai continuar o preenchimento da guia. Na hora que você salvar, essa guia ela vai ser autorizada ou vai ficar pendente a análise da regulação médica. E aí, essa guia autorizada para você, prestador, que vai realizar o procedimento, mas ela estará vinculada no processo de internação desse beneficiário, tá? Bom, vamos lá. Um exemplo da guia de consulta. A guia de consulta, ela deve ser utilizada exclusivamente para que você possa autorizar o código da consulta em consultório 10.10.10.12, tá? Se você for um prestador que faz consulta, mas com outra codificação, essa consulta com outra codificação vai ser na guia de SADT. Aqui somente com o código 10.10.10.12. Os campos com asterisco são campos obrigatórios de preenchimento e ele está, né, a guia no padrão TIS da ANS. Então, você vai preencher o campo número 4, com o número da carteira do beneficiário. Se for para o recém-nascido, você marca aqui sim no campo 6, e você informa a data de nascimento do recém-nascido nas informações adicionais, tá? Mais abaixo, o próximo campo obrigatório é o campo do CBO, que é a especialidade associada a esse atendimento. Clicando na lupinha, você vai informar a especialidade que vai ser dada a este beneficiário neste atendimento. Vou pegar aqui, por exemplo, neurologia. Ok? Campo 12, profissional executante, ele é semelhante ao solicitante da SADT, não é obrigatório de preenchimento. Caso você queira preencher, informar o nome ou o código do conselho de classe do profissional. Se ele não tiver especialidade vinculada ao cadastro dele, aqui você vai solicitar, você vai informar uma das especialidades do prestador logado no sistema. Se ele tiver especialidade, o portal vai trazer as especialidades que ele tem informada, tá? Campo 17, indicação de acidente, da mesma forma que eu já mencionei na guia de SADT. Campo 18, data do atendimento, também vem com dia vigente e permite que você solicite com data retroativa. Campo 19, tipo da consulta, pode ser por encaminhamento, pré-natal, primeira consulta ou retorno, tá? É que eu apaguei aqui, então eu vou preencher. O campo 20 e 21 está associado ao procedimento.
tá? Então aqui não deve ser alterado. Depois eu vou ver com a autorização da Evida, o Regiane, ver com a Laiane se a gente pode bloquear esse campo aqui, tá? Porque essa guia ela é exclusiva para este código. Campo 22, sempre vazio no valor do procedimento. O 23, observação, sairá impresso no rodapé da guia, lá no campo 23. E o campo do PCMSO, que é da saúde ocupacional. Caso você seja um prestador de saúde ocupacional, você vai informar o tipo. Tenho a possibilidade de inserir um documento na minha guia de consulta, como eu já demonstrei anteriormente, e também inserir informações adicionais e contatos para auditoria. Vamos gravar, confirmar a solicitação de consulta, e após a elegibilidade, a nossa guia ela foi autorizada. Basta clicar no botãozinho imprimir, para que eu possa imprimir a minha guia de consulta. Ok? Então, basicamente, na guia de consulta, vocês vão preencher o campo 4 com o número da carteira e o campo 16 com a especialidade, caso a consulta seja no dia e não haja nenhuma outra alteração. Tá? No localizar procedimentos, nós temos a possibilidade de cancelar uma guia. Como que é feito esse cancelamento? Vou pegar a guia de consulta que eu acabei de autorizar aqui. Para cancelar, só clicar no xizinho, confirmar o cancelamento da guia, e a guia ela é cancelada. Toda guia cancelada ou negada, ela vai aparecer para você esse símbolo aqui, que é de reapresentar guia. Então você pode reapresentar a sua guia, se você não concordar com a negativa ou cancelou por engano. Clica no botãozinho de reapresentar guia, seleciona o motivo, coloca uma observação. Você pode, em seguida, editar o procedimento, caso você queira, e você pode também, no caso da Evida, só pode editar, não pode nem adicionar novos procedimentos. Você só pode alterar o procedimento. Em seguida, você vai clicar aqui em reapresentar, confirmar a reapresentação, e toda a guia reapresentada fica pendente análise da regulação médica. Não tem como ela ser autorizada de imediato, tá? Ela vai sempre ficar em análise da regulação médica. Aí você deve aguardar para que a regulação médica faça a devida análise e assim ela vai seguir com os processos, como já mostrei anteriormente. Caso precise de documento, vai pedir, se não, ela vai autorizar aqui a sua solicitação, tá? Vou fechar aqui. Vamos lá na regulação médica. Vamos pegar a nossa guia. Toda vez que ela está assim é porque ainda não foi processado, tá? Então a gente tem um processamento, um motor que nós chamamos, que ele faz o processamento da guia. A nossa guia foi processada. Deixa eu pesquisar novamente aqui. Só aguardar aqui o processamento. Beleza. Vamos ver se ela já foi processada. Beleza, foi processada. Bom, a regulação médica vai entrar, vai verificar que é uma reapresentação, vai fazer a análise, e estando tudo ok, ele vai autorizar aqui o seu procedimento. Ok? E só mais uma informação referente a autorizações ainda, para o pessoal que é de clínica que está trabalhando aqui na sala, a guia de honorário médico, tá? Vou fazer uma simulação aqui da guia de honorário médico, então antes eu vou inserir uma internação para que vocês possam visualizar como que é feito o processo. Então, eu vou inserir uma guia de internação aqui, não vou entrar em detalhes, tá? Porque não se faz necessário aqui. Vamos pegar lá o nosso beneficiário, vou inserir uma internação para ele. Beleza.
procedimento. Colocar uma diária. Vamos gravar. Ok. Beleza, ficou em análise. Vamos autorizar a guia. É só processar aqui. Vou aguardar o processamento. Beleza. Vamos autorizar a guia. Legal. Agora vamos lá visualizar a nossa guia. E eu vou sair desse prestador e vou entrar no outro prestador de clínica. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, coloca no mudo, por favor. Denilson, que está com o microfone aberto, põe no mudo, por favor. Então, está aqui a nossa guia de internação. Eu vou sair do portal e vou logar com outro prestador aqui, para que vocês possam visualizar. Beleza. Então, vamos lá. Eu sou um prestador clínico que eu mandei um profissional meu ir fazer lá um procedimento lá no hospital. Ele foi lá fazer, foi um auxiliar de cirurgia, ele foi o cirurgião, enfim. Ele foi lá fazer um ato cirúrgico, ou fazer alguma coisa, tá? E aí, eu preciso cobrar esse honorário médico. Que informação que você precisa ter para fazer a cobrança do honorário médico? Você precisa da carteirinha do beneficiário, para que você informe aqui, tá? E preferencialmente, você precisa do número da guia do prestador, da internação, onde consta o procedimento cirúrgico, tá? O número da guia que consta o procedimento que o seu profissional participou. Então, eu tenho o número da guia, aí eu vou vir aqui e vou informar aqui na guia do prestador. Vou dar um tab, vai preencher o outro campo e eu vou pesquisar. Aí eu tenho aqui os dados da solicitação de internação, os dados da guia, do beneficiário e do contratado que realizou a cirurgia. Tá vendo? Eu tô logado como Cardiomed, mas quem realizou a cirurgia foi o Beneficente São Camilo. E aqui embaixo eu tenho o procedimento passível de cobrança de honorário. Você vai clicar no sinalzinho de mais aqui à direita, o grau de participação do seu profissional, ele foi o cirurgião, e você vai informar o nome do seu profissional. Adriano. Eu também mandei um profissional que foi o primeiro auxiliar. Sinal de mais. Primeiro auxiliar foi a Rafaela. Vou salvar. Vai aguardar até que a engrenagem se torne X, que ele está fazendo o processamento dos honorários. O primeiro já foi, já vai fazer o segundo. Está aqui, fez o xizinho, já foi processado. Você vai clicar aqui na impressora.
para que você possa imprimir a sua guia de honorário médico. Tá? Então, tenho aqui o procedimento cirúrgico, os dois honorários, 0 do cirurgião, 1 do primeiro auxiliar e os nomes do profissional. E aqui à direita, no campo 38, eu tenho a soma dos dois honorários. Tá? Então é assim que você faz a solicitação. Lembrando que a solicitação de guia de honorário, ela precisa ser feita para o prestador que tem a modalidade de faturamento pelo portal, que não manda o faturamento por XML. Porque se você manda pelo XML, lá na hora que você constrói o XML, você vai informar lá o número da guia de internação, vai preencher os dados lá dos honorários no XML para mandar o faturamento. Tá? Bom, deixa eu voltar para o outro prestador. A lâmina laboratório fala assim, ó, bom dia. Em caso de pacientes internados com o login de laboratório, não consigo identificar a senha de internação, somente autorizações que o próprio laboratório solicita. Como faço para obter essa senha de outro prestador para associar a nossa guia de SADT? Quem autorizou a senha da internação tem que informar essa senha para você, tá? Realmente, com o seu login, você só consegue visualizar as guias que você prestador solicitou. Você não consegue visualizar as guias de outro prestador, né, autorizada por outro prestador. Então, como eu mencionei quando eu estava demonstrando, caso haja necessidade de você fazer algum procedimento para um beneficiário que está internado, quem internou o beneficiário deve encaminhar para você o número da guia da internação. Se não enviar e você fizer a autorização, talvez para você não dê problema nenhum, tá? Mas para o hospital vai dar um problema e para a Evida também vai dar problema, porque eu tenho uma autorização de procedimento fora da internação para um beneficiário internado, tá? Então tem que entrar em contato. Ah, foi o Hospital X, não mandou a guia. Hospital, qual que é o número da guia? Ah, eu não sei. Então, enquanto você não souber, eu não faço o procedimento. Ponto. Eu preciso do número da guia para associar a internação. É uma diretriz da ANS e uma obrigatoriedade que eu tenho que seguir. Tá? Ah, eu não vou mandar. Tudo bem, entre em contato com a Evida imediatamente. Ô, Regiane, o prestador pediu para eu fazer um procedimento aqui, no hospital, mas ele está se recusando de passar a senha autorizada da internação. Eu não posso fazer. Entre em contato com ele, por favor, e a Evida vai entrar em contato com o prestador, com o hospital e vai resolver o caso para você. Tá bom? Mas não realizem sem vincular a guia de internação. Tá? Não façam isso, por favor. Bom, então finalizamos a primeira parte aqui da nossa apresentação. Mas alguém tem dúvida referente à autorização para que a gente possa dar seguimento? Etelvina, bom dia. Há casos quando vamos solicitar a guia com a senha de internação consta como cancelada. Como devemos proceder nesse caso? Não realizar, porque se a guia de internação está cancelada, o beneficiário não está internado, tá? Então, se eu tentar solicitar para uma guia de internação cancelada, é porque o beneficiário não está internado. Entra em contato com o hospital e fala, ó, você passou uma senha para mim aqui que essa senha está cancelada. Como é que seu beneficiário está internado com uma senha cancelada? Tá? E aí eles vão resolver lá. Não, como eu falei, se está internado, se o beneficiário está internado, tudo que ele for fazer durante a internação tem que estar vinculado à internação, ao processo de internação. Tá? Você está internado. Se ele mandou uma senha cancelada, você vai falar, ô fulano, por que que a sua senha está cancelada se o beneficiário está internado? Eu não tenho como fazer esse procedimento. Ah, mas é porque foi cancelado erroneamente. Então você primeiro arruma a sua guia de internação para depois eu fazer o procedimento. Porque você não pode fazer o procedimento de um beneficiário internado sem vincular a internação. Porque, como eu já mencionei, vai ficar fora do processo de internação. E isso não é permitido. Tá? Vamos lá, pessoal. Então, eu já trabalhei o mês todo, né? Fiz as minhas autorizações, fiz tudo bonitinho. Aí chegou no dia que eu tenho que mandar o meu faturamento. Para mandar o faturamento, eu tenho duas possibilidades, tá? Primeira delas é mandar um arquivo XML, ok? Então, para mandar um arquivo XML, eu vou clicar aqui no botãozinho de envio de XML, vou clicar novamente no botão enviar XML,
E aqui o portal fala para mim a partir de qual versão X é aceito. Então, é a partir da versão 3.02. E também quais são os navegadores que são compatíveis com o envio de XML. O portal, ele tem um cronograma de abertura e fechamento para que você possa encaminhar o seu arquivo XML, tá? Aqui no calendário, tá aqui o período em que o portal vai ficar habilitado para fazer o envio de XML. Então, por exemplo, no mês que vem, de 6 a 10. Então, do dia 6 ao dia 10, o portal vai ficar habilitado para que você possa encaminhar o seu faturamento. Tá? O período de faturamento ocorre nos 5 primeiros dias úteis do mês, no horário comercial. Então, tá aqui de 6 a 10, tá? Para que você possa mandar o seu faturamento. Dentro desse período, você vai conseguir clicar aqui na setinha para cima, localizar o XML, que já deve estar salvo no diretório do seu computador, e em seguida clicar no botãozinho Enviar e confirmar o envio do XML. O portal faz uma validação de dados, e aí ele me deu uma crítica. Por que ele me deu uma crítica? Porque eu selecionei um XML que não faz parte do prestador que está logado. Beleza, eu vou fazer um novo envio. Ele portal me deu a crítica e eu vou pegar lá do meu prestador que está logado. O portal está fazendo a validação de dados. Vamos aguardar a validação, porque ele está olhando desde a primeira linha do XML até a última. E está aqui. O nosso arquivo ele foi enviado com sucesso. Faixinha verde, tudo verdinho, legal. Qual que é o próximo passo que vocês vão fazer? Clicar aqui para que você possa imprimir o protocolo de envio, a capa do lote, onde tem a chave e o número do protocolo e os dados do seu lote, tá? Essa capa de lote deve ser anexada junto com os documentos que vocês encaminharão lá para a Evida de faturamento. A partir daí, minha recomendação, tá? Cada um trabalha da forma que melhor se adapta. Mas eu prefiro trabalhar dessa forma. Mandei o XML, eu fecho a capa do lote, fecho o local do envio e venho no pesquisar. Tá aqui. Primeiro arquivo no topo é o último que eu enviei, dia 16/2, às 10h35. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar toda a documentação deste XML. E que documentação é essa? Capa do lote, nota fiscal, guias assinadas e documentos relacionados a essas guias. Quais documentos? Os pedidos, laudos, relatórios, enfim, toda aquela documentação que você junta com a guia para poder mandar para o faturamento. Eu vou clicar aqui no abrir anexo e eu vou digitalizar essas documentações e vou anexar a documentação no XML. Eu vou clicar na nuvem, na setinha para cima, vou localizar o documento que eu desejo anexar, clicar em abrir e adicionar. O portal ele aceita que você coloque quantos documentos você desejar. Atendi 10 beneficiários no mês. Eu quero separar um documento para cada um com o nome do beneficiário. Legal. Só colocar aqui 10 documentos com os nomes individuais. Ah, eu quero juntar todos os documentos num único arquivo digitalizado. Vou digitalizar primeiro a capa do lote, depois a nota fiscal, depois a guia e os documentos. Guia e documentos, guia e documentos. Beleza. Só anexar aqui um único documento. Porém, esse documento não vai poder ser um tamanho maior que 100 megabytes. Tá? Então, aqui você vai anexar essa documentação. Juliano, eu tenho que anexar a documentação? Tem. Se você não anexar, você pode ter uma glosa total no seu faturamento por falta de documento. Tá? Ainda aqui dentro do nosso pesquisar, eu consigo visualizar o arquivo XML que eu acabei de encaminhar. Se eu não peguei a capa do lote, eu consigo reimprimir o meu protocolo, minha capa do lote. Consigo fazer o download desse protocolo num formato XML, protocolo de recebimento, tá?
visualizar um extrato sintético do meu XML enviado. Está aqui um extrato sintético, e eu posso imprimir esse extrato se eu quiser. E eu consigo visualizar a situação do meu arquivo. Ele foi recebido. Ok? Se eu encaminhar um arquivo que está com divergência, vocês já viram que o portal ele informa a divergência, mas qual divergência que pode acontecer? Aguardar a validação, que é o mesmo arquivo que eu mandei anteriormente, porém eu fiz algumas alterações nele para ele ser, para considerar um arquivo com erro. Então tá aqui, ó, arquivo com erro, falha, né? Arquivo com consistência, faixinha vermelha. Ao clicar na impressora, você não tem número de protocolo e nem chave. E aqui embaixo, ele te dá o que ocorreu de falha. Então, por exemplo, o beneficiário não existe, porque a carteirinha do beneficiário não é válida. Serviço não existe, porque o código do procedimento também não existe. Taxa não existe, porque o código da taxa informada também não existe no sistema. Tá? Então, ele vai te falar quais são as inconsistências. Você faz as correções e encaminha novamente o seu arquivo. Beleza? Segunda modalidade de faturamento. Vou alterar meu prestador aqui, para que eu possa demonstrar para vocês a segunda modalidade de faturamento. Vou pegar aqui. Vamos sair do portal para que ele assuma as novas configurações. Vou pegar o CNPJ aqui de novo. É o faturamento dos atendimentos, o carrinho de compra. Então, para quem não vai fazer o envio XML, vai fazer o faturamento por aqui, pelo faturamento dos atendimentos. Então, clicando aqui, o portal, ele, primeira coisa a fazer. Eu até tenho um lote aqui que eu fiz quando? Dia 3/9/21. Eu vou até remover esse lote aqui. Não precisa dele, não. O prestador não manda, ele manda XML. Isso aqui foi lá no comecinho, quando ele fez. Deixa eu só ele remover aqui. Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer é eu gerar o meu lote de faturamento. Então, eu tenho uma data inicial, que é sempre fixa, e eu vou informar a data final. Nós recomendamos que a data inicial seja sempre o primeiro dia do mês e a data final o último dia do mês de atendimento. Então, se é 1/1 de 23, eu vou colocar o último dia 31/1 de 2023 e vou clicar no botão gerar lote. Confirma a geração do lote? Sim, confirmo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as guias autorizadas de 1/1 de 2023 até 31/1 de 2023 e também as guias autorizadas anteriores a esse período que não foram faturadas e que estão dentro do prazo de validade de faturamento, tá? Tenho que aguardar o processo aqui, então ele já está processando, já está com 38%, para que ele possa criar o nosso lote. Então, vamos aguardar mais alguns instantes. Pode acontecer desse processo ser bem moroso, tá? Dependendo da quantidade de guias e do período que você está informando, tá? Então, se você nunca faturou, eu faturava sempre por XML, enfim, pode acontecer de demorar um pouquinho. Beleza. Meu lote foi criado, vou dar um OK. Então, tá aqui o meu lote. 15589, data inicial 1/1, data final 31/1. Próxima data inicial já é 1/2, que é um dia após a data final mencionada. Está aguardando envio, e o valor desse lote, a soma dos procedimentos que estão dentro desse lote, dá R$ 204.654,09. À direita, eu tenho a capa do lote. Ela está com a marca d'água aqui de lote não enviado, tá? Então, ela tem uma marca d'água aqui, porque o lote não foi enviado ainda. Eu tenho a impressora do meu sintético, que vai estar vazio, porque eu ainda não conferi o meu lote.
Eu tenho o izinho, que são todos os procedimentos que foram inseridos no lote, para que eu possa já fazer uma visualização deles, ou até imprimir essa relação, se eu quiser, tá? O símbolo para que eu possa continuar a conferência, cancelo o meu lote, e aqui eu anexo os documentos. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou continuar a conferência. Eu vou fazer a conferência do meu lote. Beleza. Então, aqui eu consigo ordenar o meu lote, consigo fazer uma busca por guias de um determinado beneficiário. Então, eu quero as guias do beneficiário, esse daqui, ó. Vou pegar esse beneficiário aqui. Eu quero somente visualizar as guias deste beneficiário. Ok? Vou recarregar a página e eu vou visualizar as guias somente deste beneficiário. Então, ele tem uma guia, ou melhor, ele tem 3 guias, uma, duas, 3 guias, e uma das guias tem vários procedimentos nela, tá? Eu quero visualizar somente uma guia em especial. Vou pegar uma guia aqui, ó. Pegar essa daqui. Pego o número da guia, venho aqui na senha, coloco a guia, carrego, e ele vai me mostrar somente essa guia, tá? A busca pelo médico executante não está habilitado. Aqui embaixo, eu tenho modificar todos. Se eu marcar modificar todos aqui, conferido, e confirmar, o que ele vai fazer? Todos os procedimentos que estão com a interrogação aqui, ó, vão ficar com o tiquezinho verde. Vamos aguardar aqui que tem 900 e poucos procedimentos. Tá lá. Todos eles foram confirmados, foram conferidos, tá? Se eu colocar o xizinho, todos vão ficar com o X, e se eu colocar a interrogação, todos vão voltar no status de não conferido. Beleza. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a conferência do seu faturamento. E como que é feita essa conferência? Você vai pegar a guia física, aqui você autorizou lá no dia X, está assinada pelo beneficiário, e vai conferir com a guia eletrônica. Então, eu tenho a guia lá do dia 26/9/22, do Luiz Emanuel, número de guia, número da senha, e ele fez uma gastrostomia. Olha aqui, ó. A liberação da guia, ela foi no dia 26/9/22. E o beneficiário, ele só realizou esse procedimento no dia 8/11, tá? Então, por que está marcado 8/11 aqui? O correto era vir assim, ó. Era vir dessa forma. Exatamente igual. Tá vendo? 3/11, 3/11, 3/11, 3/11. Ele veio com uma data diferente porque a regulação alterou a data, tá? Da realização. Mas o certo é vir dessa forma assim. Por que é o certo? Porque o sistema entende que a data da liberação é a mesma da realização. Se ele não realizou no mesmo dia que a guia foi liberado, basta clicar aqui no calendário ou preencher a data que ele realizou, tá? Ah, ele realizou no dia 29. Ok, coloco o dia 29. À direita, na coluna de valores, vai vir sempre dessa forma: o valor do procedimento já contratado, fixo, não permitindo a edição, e o local para que você possa inserir a cobrança de taxas, materiais e medicamentos, se for necessário. Nesse caso, eu não tive nenhuma cobrança, então eu vou clicar na interrogação para ticar a minha guia como conferido. Vou para o próximo. Próximo daqui, Ednilce, tá? No dia 3/11, tem um procedimento diagnóstico em biópsia. Foi no dia 3/11 mesmo? Foi no dia 3. 77, 71? Sim, 77, 71. Teve a utilização de alguma taxa? Tive, eu utilizei uma taxa para poder fazer esse procedimento. Vou clicar aqui no caderninho na linha da taxa. O portal vai trazer aqui o campo para que eu possa fazer a busca da taxa. E ele é exatamente igual à autorização. Se eu não tiver a taxa no meu contrato, eu não consigo cobrar. Então, se eu buscar aqui taxa de vídeo endoscópico,
Ele não vai achar. Agora, se eu buscar uma taxa de sala, por exemplo, aí eu tenho a taxa de sala, eu seleciono, ele já me dá o valor da minha taxa de sala, tá? Eu posso alterar minha quantidade, se não, eu vou clicar aqui no maisinho para que eu possa adicionar a minha cobrança da taxa de sala. Espera que ele não foi, não. Ele deu uma travadinha aqui na hora que eu busquei. Não tá deixando por quê? Vou carregar a página aqui. Beleza. Coloquei uma taxa aqui, ele inseriu na cobrança. Quando eu fechar, o valor já está sendo somado. Utilizei algum material e medicamento? Sim, utilizei. Vou clicar no caderninho e aqui eu vou informar o material e medicamento que eu utilizei. Utilizei lá a luva. Beleza, utilizei uma luva. Beleza, ok. Utilizei também o medicamento lá, AF. Beleza, ok. Fechei. O valor já foi acrescido no meu total. Então, aqui, uma vez que eu coloquei taxas ou materiais, o sistema cria a guia de despesa, onde você deve imprimir essa guia e anexar junto a guia de SADT e aos documentos desta solicitação. Terminei de preencher, tiquezinho. Vou para o próximo. Está aqui, a Alessandra. A Alessandra está aqui, uma Tenodese. Então, eu não tenho o valor de procedimento, mas eu tenho material aqui vinculado a ela. Se eu clicar aqui, ó, no caderninho, tá aqui, ó, material OPME, já veio pré-carregado. Isso daqui foi solicitado lá no momento da autorização. Então, já está carregado aqui. Tá tudo certinho, é só eu colocar o tiquezinho aqui para confirmar a guia. Tá, por causa do valor nulo aqui. Então, eu vou deixar na interrogação. Vou para o próximo. E assim, o pessoal vai fazendo, né, a conferência da guia. Então, achei esse daqui, tá ok? Tá ok. Vou colocar material. Caiu a base? Só ver uma coisinha aqui. Não. Vou recarregar minha página aqui, porque está parecendo que deu um probleminha na base da Evida. Só recarregar aqui a base. Tá. Se eu sair do faturamento e voltar, reparem que aquilo que eu conferi já fica conferido, tá? Deixa eu pegar o próximo aqui. Ah, por causa que é guia de internação. Tá. Vou pegar o outro aqui. Vou ver esse daqui. Beleza. Então, confirmei. Aí eu tenho um outro procedimento aqui. Vamos pegar um exemplo. Esse daqui, eu tenho a guia, mas a guia está lá sem assinatura. Se eu mandar sem assinatura, eu tenho glosa. Então, eu vou remover do procedimento. Eu posso fazer a ação aqui por aqui também, tá? Ó, se eu marcar o xizinho aqui, ele remove da guia também. Tá? Deixa eu pegar uma outra guia aqui, que eu quero mostrar para você um outro exemplo. Essa daqui é legal. Deixa eu pegar essa guia aqui. Vamos olhar somente essa guia. Tá vendo nessa guia aqui? Eu tenho vários procedimentos nessa guia, tá? Vários procedimentos nessa guia. Se eu não tive nenhuma despesa nessa guia, fiz a conferência, tá tudo certinho os valores dos procedimentos, não tive despesa, não tive nada. Todos foram realizados no dia 5/11, não preciso alterar aqui a minha data. Eu clicando no conferido do primeiro procedimento dentro dessa guia, todos os itens dentro dessa guia serão conferidos, tá? Então eu ganho tempo aqui na minha conferência, ok? Então eu consigo fazer dessa forma. Se eu sou um prestador que faz terapia e aqui ele fez, vamos colocar um outro exemplo aqui. Aqui seria primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, quarta, quinta, sexta,
sétima, oitava e nona sessão, por exemplo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou informar a data da primeira sessão, por exemplo, 5/11, a data da segunda sessão, foi dia 7/11, a da terceira, dia 8, da quarta, dia 9. Aí ele não fez a quinta, sexta, sétima, oitava e a nona. Ele só fez até essas aqui. Então, eu vou conferir a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Na guia de SADT, vai estar com assinatura aqui no campo 56, da primeira, segunda, terceira e quarta, e eu vou faturar. No próximo mês, ele realizou as demais sessões, tá? A guia está na validade, tudo bonitinho. Quando você entrar no faturar, você vai ter somente as outras 4 sessões habilitadas para conferência. Aí você vai colocar as novas datas e vai confirmar as demais sessões, tá? Terminei o processo, eu vou fazer uma conferência. Então, eu quero somente as guias conferidas. Então, ele me traz somente as guias que estão com o tiquezinho verde. Eu quero somente as que estão com xizinho. Me traz aqui as guias com xizinho. E eu quero somente as guias que não foram conferidas e não foram confirmadas. Tudo que tiver com interrogação. Tá? Beleza. Acabei meu faturamento? Vou clicar no botãozinho enviar. Confirma o envio do lote? Sim. E o portal vai falar assim: se ele processar, existem itens não conferidos. Esses itens serão removidos do lote. Deseja enviar mesmo assim? Que itens são esses? O que está com interrogação e o com xizinho. Se eu enviar, o que que vai acontecer? Esses itens vão ficar gravados no sistema para que na próxima competência eles fiquem disponíveis para faturamento, desde que as guias estejam dentro da validade, tá? Então, agora sim, eu tenho a minha capa do lote, sem a marca d'água. Eu tenho o meu extrato sintético. E aí, qual que é o próximo passo? Eu vou clicar no Clips para que eu possa anexar os documentos deste faturamento. Escolher arquivo e eu vou anexar os documentos, como eu mencionei no XML. Que documento? Capa do lote, nota fiscal, guias assinadas e documentos dessas guias. Ok? Deixa eu ver aqui as dúvidas relacionadas ao envio de faturamento. A Lâmina mandou aqui a pergunta e a Rejane já respondeu. Beleza. E aí tem uma outra dúvida aqui da Lâmina referente a impostos, né? Mas só para contextualizar, tá? A Lâmina pergunta se a nota fiscal deverá ser enviada junto com a fatura, e em caso de glosa. Então, a nota fiscal, a Regiane respondeu, deve enviar junto com a fatura? Sim. Em caso de glosa, será utilizada a mesma nota fiscal. E ela também fala a dúvida sobre imposto. No comunicado, não informa a retenção do imposto CSLL. É correta essa informação? Aí eu vou deixar que a Regiane responda, tá? Vou deixar que a Regiane responda. Beleza, mandei o faturamento, tudo bonitinho, seja ele por XML ou pelo carrinho de compras. Contas Médicas fez a análise da fatura, fechou a fatura, eu recebi um e-mail. Prestador, a sua fatura de recurso de glosa já foi fechada e já está disponível para conferência. Então, eu vou vir aqui em fatura, relatório de faturas. Aqui eu tenho os filtros para que eu possa buscar. Então, eu posso buscar por intervalo, código da fatura, lote, somente fatura que tem glosa, somente fatura de revisão de glosa, mas eu vou trazer todas elas do período. Então, está aqui a minha fatura. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a entender aqui a nossa telinha. Vou pegar a primeira fatura aqui, ó, 224738. Vou colocar aqui no código para trazer somente ela. Está aqui. Então, eu tenho o código da fatura, a competência da fatura e a nota fiscal que foi atribuída a essa fatura. Na verdade, essa aqui é uma revisão de glosa. Eu não quero revisão de glosa, não. Deixa eu pegar uma que não é revisão de glosa. Tá. Essa daqui, revisão de glosa, revisão. Aqui. Essa daqui é boa.
Beleza, 220975. Então tá lá. Código da fatura, competência e a nota fiscal que foi atribuída. Data da entrega, quando que é o vencimento dessa fatura e se ela é ou não uma revisão de glosa. Então, ela não é revisão de glosa, é uma fatura normal. Pagamento ainda não foi efetuado. Que dia que foi analisado? Foi no dia 16/1/2023. Prestador cobrou 142 mil. Vai receber 139, porque ele teve glosa de 3 mil. Tá? Clicando aqui à direita, eu tenho o detalhamento da fatura. Ele traz o detalhamento por beneficiário. Então, ele vai trazer todos os beneficiários que foram afaturados nesta conta. E eu clicando sobre ele, eu tenho o detalhamento dele. Tá? Então, por exemplo, aqui, para esta beneficiária, nesta guia, na relação de material e medicamento, ela cobrou uma máscara descartável, aí teve uma cobrança de 80 centavos, teve uma glosa total de 80 centavos, pelo motivo cobrança de material incompatível com o relatório. E a observação, glosa conforme a auditoria. E assim vai fazendo. No outro material, na clorexidina, também uma glosa total, material incompatível com o relatório, glosa de auditoria. E ele vai fazendo todas as análises aqui. Tá? No outro beneficiário, tá lá. Então, ele teve aqui diária de apartamento, ele cobrou R$ 326,65, teve uma glosa de R$ 29,80, porque o valor da diária é 296. Qual que é a justificativa? Valor apresentado a maior. Tá? Então, vocês conseguem fazer essa verificação. Consegue também imprimir um extrato sintético do faturamento. Carregar aqui extrato. Então, está aqui o nosso extrato sintético do faturamento. Você consegue visualizar um extrato analítico. Está aqui o extrato analítico. No extrato analítico, além das informações, ele traz a informação da glosa e traz também outras informações. Você também consegue pegar um extrato de pagamento. Eu tenho aqui o extrato de pagamento. Só um instantinho, por favor, tá? Na escola do meu filho. Sim, é o padre Juliano. Pessoal, só um instantinho, por favor. Pessoal, Rejane, você pode abrir o seu microfone, por favor? Tive um pequeno imprevisto. Meu filho acabou de ligar da escola do meu filho. Ele sofreu um pequeno acidente lá na escola e eu vou precisar buscá-lo para levá-lo ao médico. Infelizmente, eu vou precisar interromper o nosso treinamento neste momento. Eu espero que todos entendam. Eu tenho que buscar, não tem jeito, tenho que levá-lo ao médico.
E assim, pessoal, encarecidamente, 1000 perdões por por esse probleminha. Nós temos uma agenda hoje à tarde, tá? Que vou falar sobre os assuntos relacionados à pessoa física. Deixa eu ver aqui, a pessoa física? Não, é odontologia na parte. Desculpa, isso, odontologia na parte da tarde. Amanhã de manhã, pessoa física. E na parte da tarde da sexta-feira é uma reserva das 14h30 às 17h30. Se vocês quiserem acessar o de sexta-feira, neste horário, mais para o finalzinho, depois de 1h30, mais ou menos, eu vou estar falando sobre o faturamento. Aí, para que vocês possam acompanhar o final do treinamento. Tudo bem, pessoal? Rejane? Rejane? Oi, Maninho. Você escutou que eu explanei? Escutei sim. Tá, então Pode falar. eu vou precisar me ausentar, tá? Preciso correr lá para poder levar o pequeno no médico. Aí você pode passar aqui na sala o link do treinamento de sexta-feira, da parte da tarde, para o pessoal poder fazer o acesso e acompanhar a segunda parte? Sim, vou passar Tá? aí. Beleza, pessoal. Perdão mais uma vez, pessoal. Tô saindo, eu vou correr lá para poder pegar o pequeno. Até mais, pessoal. Olá, pessoal. Esse aí é o link da turma, tá? Pedimos desculpas aí pelo ocorrido, mas como imprevistos acontecem, tá? Aí é só acessar esse primeiro link aí que eu mandei. Se não conseguirem, entra nesse último link aí que tem todos os convites. É a última turma, tá bom? De amanhã à tarde. De amanhã à tarde. Tá bom? Agradeço a atenção. Bom dia. Aí eu mandei para vocês também o link da avaliação. Por favor, ao final, né, do treinamento, se puder, peço que avaliem para a gente, tá bom? Agradeço. Bom dia a todos.